Olá, Camila Guimarães aqui, e esse vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre voleibol e dores no ombro, certo? Quem nunca jogou vôlei e sentiu, né, vários desconfortos nessa articulação do ombro, que é uma articulação bastante complexa que a gente tem, né? A gente passa, na verdade, por todo o processo de aprendizagem e se torna uma jogadora e muitas vezes sentindo, né, muitas dores, não só no ombro, mas em várias outras articulações, certo? E eu gostaria de compartilhar esse vídeo com você e te falar que não precisa ser assim. Você não precisa escolher um esporte e se dedicar a ele e sofrer com isso. A gente passa muito tempo, na verdade, a gente desenvolveu uma crença, né? E isso existe realmente no meio esportivo, de que quem treina para fazer alguma coisa, quem joga algo, a dor, ela passa a ser algo normal, algo que a gente tem que conviver, algo que a gente tem que suportar, certo? Para poder fazer aquilo que a gente gosta, ou para poder, na verdade, treinar e de repente viver pelo esporte, tá? Então, essas coisas de porque atleta sente dor e é isso mesmo, porque atleta ele vive no seu limite, então a dor ele é algo normal na vida de um atleta. Mas o que eu quero te abrir os olhos nesse vídeo é que não precisa ser assim, certo? Não precisa ser um caminho de dor, um caminho, na verdade, que é insuportável, né? E quantas amigas suas já deixaram de jogar, de estar, na verdade, usufruindo dessa prática como atividade física, não precisa nem ser como uma jogadora profissional que viva disso, mas quantas e quantas amigas suas desistiram de jogar, desistiram de ir além, desistiram dessa prática por conta de dor, tá? Eu, particularmente, né, o meu problema não foi tanto no ombro, mas eu lembro que eu passei por um período onde eu comecei a sentir dores no ombro, certo? E que isso era tratado com muita naturalidade, né? E que a gente se resumia a simplesmente colocar gelo e a fazer fortalecimento muscular, né? Mas hoje, né, com a evolução, com pesquisa, com o avanço também da área da fisioterapia e também a gente conseguindo trazer outros profissionais para trabalhar, certo, nesse ramo esportivo, a gente começa a perceber que existe também um caminho de prática sem dor, né? Quando você consegue, na verdade, prevenir essas dores, né, tratando outras, na verdade, disfunções, certo? O que eu quero que você entenda nesse vídeo é que se você sente dor, então a dor, ela é um sinal de que algo está errado, de que algo não está trabalhando do jeito que deveria ser trabalhado, certo? E aí quando a gente vai a fundo, né, para tentar, na verdade, resolver isso e entender por que essas dores acontecem, a gente começa a perceber que o problema muitas vezes não é na articulação em si e sim, certo? Na musculatura que está ao redor, nas articulações também que envolvem no nosso caso aqui, os membros superiores, certo? Então, indo mais a fundo no treinamento funcional, né, sobre essas questões de mobilidade, sobre algumas questões que está sendo muito utilizado hoje no meio esportivo, que é a autoliberação miofacial. Quando a gente vai a fundo nesses conhecimentos e nessa prática, a gente começa a entender que muitas vezes o problema não está no ombro, e sim em algumas disfunções musculares, né? A falta de movimento em algumas articulações, certo? Ou disfunções dessas articulações. Porque talvez você esteja pensando, mas caramba, a gente mexe no ombro todos os dias e como é que é falta de movimento? Explica melhor, Camila. É que é o seguinte, por exemplo, se você sente dores no ombro, certo? Que você faz todos os dias
ataque, isso não quer dizer que você consiga, na verdade, fazer ou praticar esse movimento de rotação com amplitude certa, certo? E além disso, existem outras articulações, como a articulação torácica, né? Se ela não estiver trabalhando da forma correta, ela vai gerar várias tensões musculares, certo? E essas tensões musculares, pela falta de movimento ou pelo movimento desnecessário, certo? De algumas vértebras ou alguma coisa do tipo, se isso não estiver trabalhando de uma forma eficiente, isso gera mais tensões musculares, que acaba gerando movimentos desnecessários ou a falta de movimento ou o movimento errado, certo? E tudo isso gera tensões musculares ao redor. E essas tensões geram dores, certo? Mas qual é a grande sacada? É que a gente é formado, certo? Isso desde quando eu era pequena, que eu comecei a jogar. A gente na verdade, a gente é formado ou induzido a sempre treinar, né? Quando a gente, na verdade, começa a fazer essas práticas, a gente é sempre muito motivado a treinar, treinar, treinar. E descansar, a gente não aprende sobre isso. É simplesmente gelo. Ah, coloca gelo que passa. Né? Então, isso está mudando muito, né? A gente vê aí várias jogadoras aquecendo de uma forma diferente, fazendo trabalho de mobilidades, gerando movimento em algumas articulações e que a gente não tem, muitas vezes, a consciência de que existe. Mas ela faz parte de todo um complexo, certo? Que você precisa trabalhar de uma forma correta para evitar essas dores, certo? Então, o que é que você tem que entender nesse vídeo e sobre essas questões? É que você pode sim fazer algo para evitar essas dores. É que talvez algo esteja funcionando de forma errada, certo? E que você precisa consertar isso para minimizar esse tipo de dor, tanto no ombro, quanto na lombar, quanto no joelho. E que a dor, ela não é algo normal. É comum, mas não é normal. Então, se é algo comum, que muita gente sofre disso, certo? Mas que outras pessoas nem tanto, né? Eu mesmo conheço várias atletas master, né? Pessoas que se cuidam muito bem e que não sentem esse tipo de desconforto. Então, como é que pode dois tipos de, na verdade, perfis diferentes? Uma pessoa mais velha que se cuida, que faz trabalho de fortalecimento muscular, que faz um pilates, por exemplo, que ajuda na mobilidade, ou por ela mesma, né, por já ter esse conhecimento, faz vários trabalhos de mobilidade, certo? Por que que essa pessoa pratica esse esporte e não sente tanta dor? E a gente vê aí pessoas 14, 15 anos, certo? Cheio de dores, não conseguindo nem levantar o braço, colocando gelo e achando que isso é normal, né? Então, o que é que a gente começa a entender sobre isso? Existe um processo, existe um caminho que você pode seguir, né? Fazendo trabalho de mobilidade articular, aprendendo a liberar essas tensões, né? Que se eu tivesse descoberto isso quando eu jogava, com certeza eu tinha evitado e minimizado muito sofrimento meu, né? Porque eu sentia, assim, várias dores. E até hoje, quando eu, na verdade, aumento muito a minha carga de treino, eu ainda sinto dores na lombar. Mas hoje eu tenho uma consciência de que ao fazer esse trabalho de prevenção, né? Gerando movimento no meu quadril e fazendo esse trabalho de liberação miofacial, né, onde eu aprendi a descansar e a tratar as minhas dores, eu consigo entender que eu não preciso passar por esse processo doloroso, tá? Então, para te ajudar, certo? Você aí que sofre de problemas no ombro, tá? Eu vou deixar aqui um e-book 100% grátis, 100% gratuito, certo? Para você adquirir e fazer alguns movimentos
e alguns trabalhos de fortalecimento muscular, certo? E também aprender a liberar algumas áreas, certo? Para te ajudar a liberar essas dores, certo? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, certo? E eu espero muito mesmo que esse vídeo tenha ajudado você, tenha clareado muita coisa, certo? E que você mude essa crença de que quem joga é obrigatório sentir dor e que é normal. Não é normal, certo? Você pode se livrar dessas dores e continuar jogando voleibol por muitos e muitos anos aí ainda, certo? Sem dor e sem sofrimento, tá bom? Grande abraço!